Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Bem, eu tô gravando, você que nos acompanha deve estar vendo uma série de vídeos sobre as repercussões jurídicas do coronavírus. Convidei vários profissionais e hoje, neste vídeo, eu vou conversar com vocês a respeito do abuso de preço que alguns comerciantes, infelizmente, estão colocando neste momento completamente atípico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu queria te fazer um convite. Eu vou criar algumas virtual meetings, algumas reuniões virtuais através do canal aqui, convidando vários professores de vários assuntos diferentes para poder conversar e explicar dúvidas ao vivo, online, com vocês. Se você tiver interesse em participar, preencha esse formulário que está aqui embaixo, que nele você vai já ter acesso a uma tabela com alguns agendamentos que já estão pré-programados para poder acontecer dessas reuniões, enfim. Vão ser reuniões ao vivo, para poder tirar dúvidas, as principais dúvidas que eu tenho recebido aqui no canal. Então, se você tiver interesse em resolver essas dúvidas, aproveitando que você vai estar em casa, espero eu, de quarentena, ou aproveitando que você tem algum intervalo, algum horário vago lá no teu trabalho, às vezes o teu trabalho você não teve como interromper por N razões, então manda aqui, se inscreve, que vai ser muito bacana para a gente poder discutir. As vagas são limitadas para cada uma das reuniões, e são poucas pessoas exatamente para a gente poder esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Bem, para você acompanhar todos os vídeos aqui do canal Mais Direito, são vários, tanto sobre coronavírus, quanto sobre investimento, quanto direito empresarial, quanto direito penal, quanto direito trabalhista. Não deixa de se inscrever no canal. A minha área é direito empresarial, mas eu sempre trago professores feras para poder conversar com vocês. Muito obrigado e vamos lá falar um pouquinho sobre abuso de preço. Vamos lá. Pessoal, até a semana passada você chegava em algum comércio qualquer e encontrava um pãozinho a R$1. Hoje você vai comprar o mesmo pãozinho e ele está 10. Até semana passada você entrava para poder comprar um álcool em gel, ele estava R$1. Hoje ele está 10. Esses números que eu estou passando são números aleatórios e simplesmente a título de exemplificação, para vocês entenderem essa variação que está acontecendo. Várias pessoas, ao enxergarem esses abusos, estão denunciando aos órgãos de proteção aos órgãos de proteção de defesa do consumidor estaduais. Cada estado tem o seu órgão de defesa de proteção ao consumidor, de forma geral são os PROCONs. Bem, lá o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que vige já há alguns anos no Brasil, ele estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Quem efetua essa elevação de preço sem justa causa, ela está cometendo uma infração que pode ser penalizada, de acordo com o artigo 56, com multa, apreensão de produto, inutilização de produto, cassação de registro, enfim, uma série de coisas, mas a que mais chama atenção sempre e a que mais provoca arrepio nos empresários é a questão da punição no bolso, no preço. Mas vamos lá, vamos entender direito o que é esse abuso. Eu vou dar um exemplo para vocês com um produto qualquer. Vamos imaginar essa garrafinha aqui como sendo, estou tampando propositadamente a marca, como se isso daqui fosse um produto em gel, um álcool em gel, que é o que mais se tem visto, tá? Eu tenho um estabelecimento qualquer que eu comprei um estoque de álcool em gel de 100 e estou vendendo todos. Comprei a R$1 cada um desses e estou vendendo a R$3. Estou colocando uma margem aqui que o comerciante já colocou um preço, já multiplicou uma remarcação maior desse produto. Remarcação de preço, muitos dos empresários às vezes adotam um 100% como remarcação de preço, porque ele tem que utilizar essa remarcação para poder pagar os seus empregados, pagar o aluguel, pagar a tributação, pagar todo o escambau a 4 de burocracia que os empresários precisam pagar para poder sobreviver e ainda tentar tirar disso a margem de lucro. Então é normal que vários empresários remarquem os seus produtos, às vezes com 100%, às vezes com 50%, às vezes com 150%, às vezes até mais. Isso
se for uma prática normal, que ele já está habituado, não tem o menor tipo de problema. Lembrando que essa remarcação não é o lucro dele. É dentro tirando já a despesa da própria mercadoria, o que ele precisa para poder pagar tudo isso que eu citei e ainda ter a margem de lucro dele. Beleza? Só que esse já é o preço de mercado e isso já é o que eu faço. Desde a primeira vez que eu abri, é essa a remarcação que eu faço. Beleza, sem problema nenhum, é a minha tentativa. O meu público está pagando, os concorrentes trabalham nessa formatação, então é como eu atuo. Eu tenho aqueles 100 produtos em estoque, de repente os 100 produtos começam a esgotar muito rapidamente, porque eu reparo que nas farmácias ou nos estabelecimentos próximos ao meu, não há mais esse produto e resta só o meu. Ou, mesmo havendo em todos, eu sei que você vai ter que comprar por causa do que está acontecendo. Então, eu vendi a 3, o que eu passo a fazer? Eu passo a vender a 7, a 9, a 30 reais esse mesmo produto. Eu aumentei o produto demasiadamente, sem nenhuma razão, isso não é por causa da livre concorrência, isso eu estou agindo oportunisticamente, estou agindo maliciosamente, estou dando a minha opinião, tá, gente? E essa opinião, às vezes, pode ter muita gente que seja contrário, não tem problema nenhum. Se você for contra, pode dar sua opinião aqui, ela vai ser muito bem-vinda. Mas eu acho que nessa ocasião, essas pessoas que fazem isso estão extrapolando a boa-fé objetiva e estão vendendo produtos além daquilo necessário, agindo de maneira oportunista e, inevitavelmente, prejudicando o cliente. Vamos imaginar agora, por outro lado, que esse mesmo lojista que estava vendendo a 3, tinham 5 produtos dele em estoque, acabaram os produtos dele em estoque, ele continua vendendo a 3 e ele faz uma nova encomenda desse produto. Quando essa nova encomenda chega para ele, o pedido que antes ele comprava por R$1, passa a chegar para ele por 15. Poxa, passou a chegar para ele por 15, de fato o produto dele aumentou o preço e ele vai ter que remarcar no preço maior. Ele está utilizando de abuso nessa hipótese? Não, não está utilizando de abuso nessa hipótese. Ele está simplesmente adequando o mercado ao que ele pagou. Então é muito importante verificar situação a situação o que tem acontecido. O álcool em gel, certamente as fabricantes não aumentaram tanto o preço, então não justifica lá na ponta, no comércio que a gente visualiza, um produto tão caro. Assim como também muitos outros produtos não justificam um aumento. É lógico que com essas restrições que nós estamos tendo, há mais dificuldade para se comprar determinadas matérias-primas e essas matérias-primas, a falta delas, acabam encarecendo-as e por encarecer é normal que alguns produtos tenham um preço mais caro. Mas é necessário conseguir saber, identificar de maneira muito clara onde há o abuso ou onde não há o abuso. Mas Franco, beleza, e aí, eu vou ter que fazer essa prova? Claro que não, o problema não é teu, não é você consumidor. Quando você chegar em algum estabelecimento comercial que o preço que você estava habituado for completamente desproporcional do que você estava hoje, for completamente desproporcional do que ele era antes, tire foto do seu celular, hoje todo mundo tem um celular, tire foto para poder mostrar aquele abuso. E se você comprar esse produto, obviamente, talvez você tenha a obrigatoriedade de comprar por alguma necessidade, você tem que pagar aquele preço, peça o cupom fiscal. Com esse cupom fiscal, com a foto que você tirar, denuncie. E denuncie sem dó. Denuncie para os órgãos de proteção ao consumidor. Sem dó. Vai caber à empresa demonstrar para o PROCON ou demonstrar para o órgão para o qual você denunciou que ele pagou aquele preço, que ele fez aquele preço por uma necessidade. Vai caber a ele justificar por que ele está cobrando aquele preço. E se for alguma justificativa plausível, tudo bem, ele não vai pagar penalidade, ele não vai sofrer sanção, mas ele vai ter que fazer essa demonstração que o preço não foi o abusivo. Nós estamos num momento que a gente precisa de cooperação. Nós precisamos, às vezes, ao invés de aumentar o preço, que o fornecedor ele limite a quantidade. E olha, o que eu mais tenho visto e mais tenho ouvido de reclamações são de abusividade de preço, não são nos pequenos negócios, são nos grandes negócios, são nos grandes. E aí fica um outro ponto que para mim é o mais importante de todos. A penalidade vai servir sim para algum tipo de problema. Só que eu acho que vocês podem ir mais além, nós podemos ir mais além.
Essa empresa que hoje está utilizando de uma oportunidade, aliás, eu não diria oportunidade, eu diria oportunismo para poder tentar aumentar a sua margem de lucro ou recuperar prejuízo que teve em alguns outros pontos. E mais um detalhe, quem está fazendo isso são de forma geral aquelas atividades que podem ficar abertas e que devem ficar abertas. Tá? Então não são aqueles empreendedores que tiveram que fechar suas portas e que estão passando dificuldades para sua receita. São aqueles que estão abertos, estão vendendo muito, que as pessoas costumeiramente estão fazendo estoque. Então, esses grandes negócios, esses que estão agindo oportunisticamente, como que você deve agir além de tirar foto? Isso vai passar, gente. E tomara que passe rápido, e tomara que depois que passar você esteja bem, eu esteja bem, todas as pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos estejam maravilhosamente bem e que isso tenha servido de aprendizado. Mas, quando isso acabar e o mercado voltar ao normal, faça o mais sensato em relação a essas pessoas que agiram oportunisticamente neste momento. Mudem seu fornecedor. Vão comprar os produtos que vocês precisam em outros fornecedores, não comprem desse. Não comprem desse. Façam com que ele tenha que abaixar o preço por falta de consumidor. É a melhor maneira de nós demonstrarmos a insatisfação com essas atitudes oportunísticas de algumas atividades, de alguns supermercados, de algumas redes farmacêuticas que estão agindo dessa forma. Eu também não estou inibindo, eu também não estou eximindo aquele pequeno que faça isso. Qualquer um que agir oportunisticamente no momento no qual nós devêssemos nos unir merece algum tipo de punição, seja administrativamente ou seja dos próprios consumidores em não continuar comprando daquele fornecedor quando houver uma livre concorrência geral. Isso é você que tem que fazer. Só que, por outro lado, você também tem que agir conscientemente. Nós temos que agir conscientemente. A gente não tem hoje para que fazer estoque gigante, a gente não precisa. A gente pode comprar talvez um pouquinho além do normal, mas ter consciência de que algumas pessoas não vão ter recursos financeiros para poder comprar agora, porque elas vão precisar receber o salário primeiro, e quando receberem o salário, quando elas receberem o salário e forem no supermercado, talvez não tenha mais produto para elas adquirirem. Poxa, então é um papel, gente, de todos os lados. Todos nós, neste momento, temos que agir de uma maneira sensata, de uma maneira educada, com bom senso, e nos preocupando muito, mas muito mesmo, com o cenário pós-coronavírus, com o cenário depois que tudo isso passar, e principalmente até que isso passe. Temos que viver de uma maneira diferente durante esse período de coronavírus. E temos que nos sujeitar a algumas regras para que a gente consiga fazer com que a escalada de contaminação não siga uma curva tão forte, para que a gente possa ter menos caos na saúde. E se isso for excesso, que bom. O problema não é se for excesso de cuidado. O problema é se nós tivermos feito pouco daqui a algum tempo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, desculpem, mas foi quase um desabafo e um pedido também. Se você gostou desse vídeo, dê sua curtidinha, comente, compartilhe. Se você não gostou desse vídeo, eu peço desculpas. Se você não gostou da minha opinião, se você achou que eu fui inadequado de alguma forma, peço desculpas encarecidamente, mas é a minha opinião, tá bom? Um abraço forte, à distância por causa do coronavírus, e até o próximo vídeo.